Pronto. Imediatamente, aqui no país de Gales, que eu estou falando para vocês, começou a acontecer esse arrependimento nas pessoas, e as pessoas elas eram levadas aos prantos no começo da pregação. Aos prantos, só com a descida do Espírito Santo. Nesse mesmo tempo surgiram os quakers, surgiram os puritanos, vocês estão vendo aqui, e surgiram também os quakers. Tudo nome para vocês pesquisarem, tá? Os quakers. A palavra quaker significa, eu escrevi em português mesmo, tá? É com K. Os quakers, eles eram chamados assim por causa que eles eram chamados de tremedores. Tremedores. A palavra quaker significa tremedores, porque eles pregavam com tanta veemência, mas com tanta veemência, que eles começavam a tremer na hora da pregação. Quando passavam os nobres da corte, na Inglaterra, eles tinham o costume de tirar o chapéu deles e fazer assim, e ficar assim até os nobres passarem. Os quakers faziam assim. Tá desse jeito. Os nobres ficavam loucos da vida e mandavam prender. Prendeu um monte deles, matou um monte deles, baniu um monte deles. Um monte. Eles eram bem fervorosos, fanáticos também, muito fanáticos, bem fervorosos. Aí a gente tem que ter o equilíbrio, né? O equilíbrio da santidade sem santarrice, tá bem? Santidade sem santarrice, fé sem fanatismo. Então a gente aqui é graça e conhecimento, igual Jesus, igual os apóstolos. Quem faz a obra não é o Espírito Santo? Ele não fez em mim? Ele não fez em você? Vai fazer nos outros também. É Ele que vai fazer, preparando a igreja para quem vai chegar, meus irmãos. Preparando a igreja para quem está vindo. Precisa vir esse pessoal. E tem que vir e encontrar a igreja de um povo santo e zeloso de boas obras. Tem que encontrar boas obras. A grande queixa que existe de gente fora da igreja é o nosso mau testemunho. Porque gente que é mais ou menos honesto, ele quer vir aqui e ficar em paz. Quando ele chega aqui, que ele começa a ser trapaceado, que ele começa a ver as falcatruas, e aí tem uma fala que diz assim: aquele que poupa o lobo sacrifica o rebanho. A frase diz isso. Como nós temos uma tolerância entre nós aqui, a gente já tem um vício cristão, certo? Um vício evangélico. É o nosso vício, é o nosso jeito de ser. Então a gente vai se tolerando. Aí vem uma pessoa que estava esperando um povo mais santo, mais justo, mais verdadeiro, um povo diferente daquele lá da empresa, um irmão diferente daquele lá que é o homem da rua, sabe? O homem do samba, do pagode. Chega aqui, encontra alguém parecido, semelhante, com o mesmo comportamento, com o mesmo jeitão, aí essa pessoa se torna 2 vezes mais filha do inferno. Se ela ficar aqui, ela vira mais pecadora do que ela era. Então ela volta para o mundo. Aí ela pratica pecados piores. Tem que arrumar a casa. Tem que arrumar a casa. E quem faz isso? O Divino Espírito Santo. Sem Ele, nada podeis fazer. Não é isso? Tá certo? Confere? Então confere. Lá no país de Gades começou a cair o Espírito Santo e as pessoas começaram a ter a impressão de que o sangue de Jesus estava caindo sobre elas. Entravam num estado de arrependimento tão profundo que choravam compungentemente, choravam muito de arrependimento, não é de emoção não, é de arrependimento, porque era pregado a vergonha do pecado, a tristeza do pecado, o perigo do pecado, a ofensa que é o pecado contra Deus. O que é o pecado? É aquilo que ofende a Deus, ofende, e o pecado do crente ofende também, igual o pecado do mundano, ofende. Aí a gente não pode ficar aqui em briga com Deus. É aquele negócio, se converte logo, muda logo de vida, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que morrem. Muda logo esse negócio. O crente tem uma frase que diz o seguinte: o crente não pode pecar em paz, irmãos. Depois que eu tive um encontro com Jesus, nunca mais eu pequei em paz. Pecado não pode fazer aniversário, pecado não pode ser oculto, pecado tem que ser confessado e abandonado. Pronto, está em paz com Deus. A igreja, uma vez tomada por essa santidade, aí ela já está preparada para quê? Próximo passo. Aí vão acontecer os sinais.
Quais os sinais que eles viram aqui? Visões, foram vistas por eles, línguas repartidas como que? De fogo. Qual outro sinal que eles tiveram? Começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E qual outro sinal? Começaram a profetizar. 3 sinais com a igreja ali, 10 dias de oração, 40 dias de visões, 10 dias de oração. Irmãos, eu falo tomado de emoção. Uma igreja que se coloca nessa direção, em menos de 2 meses é outra igreja. Não é 2 anos, em menos de 2 meses. É só mudar, é só começar a mudar, é só os estudantes de teologia mudarem, é só os estudantes da escola dominical mudarem. Em menos de 2 meses, se a igreja já é boa, vai ficar pequena. Tem que mudar. Não demora muito. Quem demora, quem retarda, somos nós. Quem puxa o freio de mão, somos nós. Quem demora para entender e cair a ficha, somos nós. Faz isso com você, faz isso com a sua casa, faz isso com o seu departamento. Vai fazendo isso, vai falando, vai cortando essas arestas. Em menos de 2 meses, aí a igreja começa a perceber mudanças, porque aqui vai se tornar, se já não é, aqui vai se tornar o lugar aonde Jesus vai mandar as pessoas. As pessoas vão vir sem muito esforço, viu? O que é o Espírito Santo? É óleo na engrenagem, é isso. Sabe aquela bicicleta travada? Põe graxa na corrente, faz o ajuste das marchas, vê se as marchas estão entrando direitinho. O que é o Espírito Santo? É óleo na engrenagem. Uma vez que você se santifica, é uma boa ideia, né? Vai ficar quente. Vocês já viram? Uma vez que a gente se santifica, aí a igreja está preparada, pode abrir as portas. Quando sair para o trabalho evangelístico, já sai na unção do Espírito Santo, ganha alma facilmente. Quando abrir as portas da igreja, a igreja tem um magnetismo da presença, um magnetismo da presença de Deus. A pessoa está passando na frente e ela entra. Isso aqui é testemunho da história da igreja, é testemunho mesmo, não estou inventando para comover os irmãos, acontece isso mesmo. Aquelas pessoas iam para onde Jesus estava, porque ele era um homem justo, bom e santo. A santidade dele era magnética, atraía as pessoas. Os pecadores vinham e não iam embora. Mas não é pecador? Devia ir embora, não é? A mensagem era macia? Não, leia o Evangelho. Porfiai por entrar, apertado é o caminho. Essa é a mensagem dele. Iam embora? Não, ficavam com ele ali, passava até fome perto dele, estômago roncando, mas não ia embora. Ouvia a pregação e os sinais, cura dos doentes e os demônios. Na sinagoga, se tinha um demônio quando Jesus entrava, quem ia embora? Demônio ia embora. Só que o demônio protestava, hein? O demônio dizia: o que você veio fazer na minha sinagoga? É isso que eles falavam. Que viesses aqui fazer conosco? O que você veio fazer na nossa sinagoga, nossa igreja, que é nossa? O que você veio fazer aqui? Que desaforo, né? O demônio dizendo que a igreja era dele, que o culto era dele, porque o culto era dele, o louvor era para ele. É ele que comandava ali. Chegava Jesus e dizia o quê? Sai dele e não tornes a entrar. Com essa palavra, o demônio ia embora, o espanto caía. Temos que santificar ou não temos? É assim que começa o Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Chegou o Espírito Santo, batizou, revestiu, deu os dons. E agora que eu tenho os dons, eu faço o quê? Usa. Você usa. Cada um de nós recebe um dom para usar, não é para deixar na prateleira, não é para enterrar. Muitos crentes batizados com o Espírito Santo não falam mais em línguas, muitos não profetizam mais, muitos também não estão pregando,
Muitos não estão orando no Espírito Santo. Perderam a graça da oração. O que aconteceu? O que aconteceu? E que dá lugar ao Espírito Santo. Se você é batizado com o Espírito Santo e foi revestido de poder e recebeu o dom de falar em línguas estranhas, a Bíblia diz: não proibais falar em línguas estranhas. Fale em línguas estranhas. É a hora do Pentecostes, é a hora do louvor. Já que tem bastante louvor, então, dá uma rajada aí, meu irmão. Não é isso que diz o nosso irmão lá? Mas fala mesmo. Fala em línguas estranhas aonde você estiver. É uma igreja pentecostal, irmãos. Aqui, é uma aula pentecostal. O professor é pentecostal. Não tem problema algum. Recebeu o Espírito Santo para isso. Porque quando eu falo em línguas estranhas, meu espírito ora bem. Então aproveite e ora no Espírito Santo. Ora. E busque. E extravasa. Segura um pouco. Solta. Terminou o louvor? Segura. Começou o louvor? Sentiu aquela presença, aquela alegria, aquela virtude? Quem é batizado com o Espírito Santo e pode falar, irmão? Fala. Fala no púlpito, fala no meio das irmãs, fala no meio da mocidade, fala no ensaio, fala na escola bíblica dominical, fala em línguas estranhas. Consequentemente, o dom de profecia se manifesta de novo, mais uma vez. Sabiam disso? Que um dom puxa o outro? É igual um trem. Tem o carro-chefe, né? O vagão, que é o carro-chefe. E os outros? Vagão de passageiro. O que é o vagão de passageiro? O que é o dom de falar em línguas estranhas? É o carro-chefe. Se esse é o carro-chefe, fala em língua que os outros dons, se manifestam naturalmente, normalmente. Aí uma igreja onde tem profecia, o que diz o apóstolo Paulo? Se entrar um descrente, quando ele entrar, se tiver todo mundo falando em língua estranha, ele vai achar que está todo mundo louco, certo? Não é isso? Mas, se a gente profetizar, o apóstolo Paulo diz assim: os segredos do coração ficarão descobertos. Essa é a função da profecia. Ler o coração, levar o coração da pessoa para o altar, mostrar que Deus está entre nós. É o que diz a Bíblia. Eu creio nisso. Eu creio. É uma igreja assim que é uma igreja evangelística. Uma igreja assim está pronta para o culto de missões. Faz o culto de missões. Faz o culto de missões assim. Faz o evangelismo. Convida quem vocês quiserem. Pode convidar. Uma igreja assim, pode convidar. O Espírito Santo vai descer e as pessoas vão aceitar a Jesus. Pode ir lá na casa das pessoas e lá vão aceitar a Jesus, porque você está cheio. Cheio. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É só abrir a boca. Vamos ler? Querem falar alguma coisa, meus irmãos? Deixa eu dar a oportunidade de vocês falarem alguma coisa.